tem uma pauta aqui importantíssima que foi inclusive o título desse boletim, que é sobre a recontagem de votos que está acontecendo nos Estados Unidos. Houve uma auditoria lá grande no estado do Arizona, né, um estado em que o Biden teria vencido, e saiu o resultado dessa auditoria, né, e o resultado é avassalador. Tá? Então a gente vai comentar isso. A grande mídia, né, a velha mídia, não está mostrando, não está dando a publicidade desse fato. Tá? Algo que está lá nos Estados Unidos, está sendo muito comentado em todos os lugares, inclusive está servindo de aí, incentivo para outras auditorias em outros estados. A gente vai falar disso tudo agora. O pleito eleitoral que impulsou Joe Biden como presidente dos Estados Unidos está sendo contestado em pelo menos 4 estados americanos, né, onde há contestações, tá? A Geórgia, a Califórnia, a Pensilvânia e o Arizona. Claro que isso não está sendo falado pela velha imprensa, nem ganhou muita repercussão aqui no Brasil. Mas hoje nós vamos trazer atualizações sobre isso, começando pelo Arizona. Então preste atenção. Há 3 meses atrás, o Terça Livre foi um dos primeiros e únicos veículos, né, e um dos poucos veículos de imprensa a divulgar que o condado de Maricopa, no Arizona, faria uma recontagem manual de votos das eleições de 2020. E nesta semana, os resultados das auditorias começaram a ser divulgados. Na quarta-feira, a presidente do Senado do Arizona, né, lá existem senados estaduais, tá, gente? A Karen Fann disse que o número de cédulas apuradas durante a auditoria não corresponde ao valor total oficial divulgado pelo condado de Maricopa. Ontem, as empresas contratadas para as auditorias pediram mais dados para concluir a análise, o que revelou várias discrepâncias importantes no processo eleitoral. Mas antes de falarmos sobre o que essas auditorias revelaram, é importante explicar para vocês como esse processo foi feito. Não foi algo fácil de conseguir. O Senado do Arizona levou 2 meses e meio para conseguir a autorização judicial para começar a auditoria dos materiais eleitorais. Outras 6 semanas foram necessárias para selecionar a equipe que faria o trabalho. Para a auditoria, o Senado alugou a Arena Arizona Veterans Memorial Coliseum, em Phoenix, né, capital do Arizona. A senadora Karen Fann, presidente do Senado, disse que queria usar espaços no condado de Maricopa, mas o pedido foi recusado. O mais interessante é que todo o processo de auditoria foi transmitido ao vivo, né? Nós temos, inclusive, imagens aqui, né? Eu acho que dá para colocar aí na tela, não sei como é que está agora, né? Mas o que acontece? Existe um site próprio do Arizona que transmite a auditoria em tempo real. Olha que interessante. A partir de câmeras de segurança instaladas no estádio. Essas imagens onde estão sendo feitos, né? Mostra onde estão sendo feitas as auditorias. E essas imagens ficaram disponíveis durante todo o processo. E aí, ó, é nesse site aí, tá vendo? Arizona Audit, né? azaudit.org. Ali você tem as imagens, os vídeos enquanto estava acontecendo a auditoria. Mas vamos então para o resultado. Qual foram os resultados até agora dessa auditoria no Arizona? Tá? É impressionante. Falando então sobre os resultados dessas auditorias, os auditores pediram agora imagens do envelope da cédula, imagens do roteador, registros de Splunk, discos rígidos que contêm informações sobre a eleição no condado de Maricopa e detalhes sobre as políticas e procedimentos do condado. Essas informações podem ajudar a esclarecer problemas identificados. De acordo com Doug Logan, o CEO da empresa Cyber Ninja, que é responsável pela auditoria, os auditores não encontraram nenhum registro do condado enviando mais de 74 mil cédulas
por correio. Ele também disse que os auditores descobriram que aproximadamente 18 mil pessoas votaram, mas foram removidas das listas eleitorais. Logan disse que as discrepâncias com os registros das cédulas enviadas pelo correio deveriam desencadear uma apuração que foi colocada em espera pelo Departamento de Justiça. Abre aspas. Com base nos dados que estamos vendo, recomendo fortemente uma auditoria, porque é a única maneira de saber com certeza se os dados que estamos vendo são problemas reais ou se seriam erros administrativos de algum tipo, fecha aspas. Já Ben Cutton, que é CEO de uma outra empresa contratada para auditoria, disse que a análise do sistema de gerenciamento de eleições e da rede revelou graves problemas de segurança cibernética, incluindo que os programas antivírus não estavam atualizados. Durante uma audiência realizada ontem no Senado do Arizona, o presidente do Comitê Judiciário do Senador Estadual sugeriu que uma nova eleição seja feita imediatamente no estado onde Joe Biden venceu o ex-presidente Donald Trump por cerca de apenas 10.500 votos. Né? Lembrando aí que há uma suspeita com um número de 74 mil votos, né? Segundo essa auditoria. A senadora Wendy Rogers, que também está acompanhando a auditoria, também sugeriu novas eleições, abre aspas, pelo que os eleitores de Biden sejam chamados, peço que os eleitores de Biden sejam chamados de volta ao Arizona e uma nova eleição deveria ser realizada. Os eleitores do Arizona não devem ser punidos, né? Não devem ser premiados de forma fraudulenta e precisamos acertar isso, fecha aspas. O outro estado também que agora está falando sobre auditoria, onde aconteceu ali uma auditoria preliminar, foi na Geórgia. Um grupo que busca garantir que as eleições sejam realizadas de forma justa, disse nesta semana que uma análise aprofundada das imagens das cédulas obtidas por meio de uma ordem judicial mostra que a auditoria de contagem manual no condado de Fulton, no ano passado, foi crivada de maciços erros e fraude comprovável. A análise revelou pelo menos 36 lotes de cédulas de correio contendo mais de 4 mil votos que foram adicionados de forma redundante aos resultados da auditoria. Quase 3.500 votos foram para o democrata Joe Biden. A equipe que examinou as cédulas também encontrou 7 folhas de cálculo de auditoria. Não sei se a gente consegue mostrar aqui o link na tela enquanto eu estou lendo, para as pessoas verem. Tá? Então, essas 7 folhas de cálculo de auditoria que eles acreditam ter sido falsificadas para conter totais de votos fabricados. De acordo com o grupo, um lote contendo 59 imagens de votação para Biden e 42 para o ex-presidente Donald Trump foi relatado como 100 para Biden e 0 para Trump. Então, para vocês entenderem, né, o lote tinha 59 votos para Biden, 42 para Trump. E acabou ali saindo no resultado final 100 votos para Biden, 0 votos para Trump. Vocês podem ver aí as imagens. O grupo recebeu as imagens como parte de um processo judicial após ter feito uma petição no final de 2020 para obter autorização para inspecionar todas as cédulas feitas pelo correio no condado, alegando que houve fraude. A petição citou testemunhas da suposta fraude, observadores eleitorais e trabalhadores. Lembrando que o Tucker Carlson, né, ele fez essa denúncia, ele mostrou essa informação da Geórgia aí anteontem, e nessa auditoria preliminar feita na Geórgia, também foi mostrado as imagens, né, porque você, quando conta a cédula, você escaneia a cédula, ela fica escaneada, guardada. E eles viram votos diferentes que as imagens são idênticas. Né? Você percebe pelas imagens de votos que, em teoria, deveriam ser distintos, mas as imagens são idênticas. Os errinhos, né?
as marquinhas, é tudo idêntico. Então, ali revelando que provavelmente foram mesmas cédulas que foram contadas mais de uma vez. Tá? Então, isso é só uma coisa preliminar. Né? E agora eles estão pedindo uma auditoria total na Geórgia. Porque também na Geórgia a diferença entre o Trump e o Biden foi muito pouca. Né? Até peço aí para os nossos jornalistas colocarem depois a diferença aqui para eu falar, que eu não me lembro agora de cabeça, mas também foi muito pouco. Então, uma fraude, mesmo que seja em alguns milhares de cédulas, poderia sim levar a um resultado diferente na Geórgia, assim como está sendo dito agora no Arizona. E na Califórnia, né, que é um estado, né, tradicionalmente democrata, uma organização não partidária chamada Projeto de Integridade Eleitoral disse que as eleições no estado foram prejudicadas por irregularidades significativas na votação e no registro. A organização analisou a lista oficial de eleitores do estado em 9 de fevereiro de 2021 e informou suas conclusões à secretária de Estado da Califórnia, Shirley Weber, no mês passado. O relatório cita o Código Eleitoral da Califórnia, que exige que as autoridades forneçam respostas oportunas às perguntas dos cidadãos. Tá? Ítalo, presta atenção agora nas perguntas feitas por essa instituição lá da Califórnia. Tá? A primeira pergunta: por que há quase 124 mil votos a mais na eleição de 3 de novembro de 2020 na Califórnia do que os eleitores registrados como votantes nessa eleição? Tá? Primeira pergunta. Né? E ainda dentro dessa pergunta, e por que a maior parte da discrepância é impulsionada por 111 mil cédulas de voto por correio sem um eleitor aparente identificado no histórico eleitoral? Né? E essa é só a primeira pergunta. Segunda pergunta: por que mais de 7.700 eleitores têm 2 votos em 3 de novembro de 2020 creditados em seu histórico de votação? São 2 votos creditados a cada um dos 7.700 números de identificação de registro únicos no banco de dados estadual. Isto indica voto duplo em massa, um erro de programação significativo no sistema de registro do Estado, ou ambas as coisas. Terceira pergunta: por que a Califórnia tem mais de 1.800.000 eleitores registrados do que cidadãos elegíveis? E por que este excesso de idade aumentou 72% no ciclo eleitoral de 2020? Quarta pergunta: por que os sistemas de registro online da Califórnia mudaram 33 mil locais de nascimento de eleitores nascidos no exterior para Califórnia ou Estados Unidos, potencialmente mascarando não cidadãos registrados ilegalmente para votar? Da mesma forma, por que 76 mil locais de nascimento foram mudados de outro estado dos Estados Unidos para a Califórnia? Gente, é uma coisa impressionante. 4 perguntinhas, né, de um grupo apartidário, tá, da Califórnia, que vela lá, né, pela integridade das eleições. E eles falaram: nós temos direito de fazer essas perguntas e vocês precisam dar respostas satisfatórias. Para encerrar esse assunto, né, o quarto estado aí que tem gente contestando as eleições é a Pensilvânia. Tá? Que é um dos estados mais importantes, porque o número de delegados da Pensilvânia é muito alto. Já na Pensilvânia, as contestações estão enfrentando dificuldades. Pelo menos um dos 3 condados alvos de uma investigação forense da eleição presidencial de 2020 disse que não permitirá acesso às suas urnas eletrônicas. O senador da Pensilvânia, Doug Mastriano, presidente do Comitê de Operações Intergovernamentais, enviou cartas a funcionários eleitorais em 3 condados da Pensilvânia: Filadélfia, York e Tioga.
solicitando acesso a urnas eletrônicas e informações a serem usadas como evidência em uma análise forense da eleição de 2020. Os comissários do condado de Tioga decidiram não fornecer acesso após receber uma diretiva do Departamento de Estado da Pensilvânia, ordenando que as juntas eleitorais do condado não fornecessem qualquer acesso a terceiros que buscassem examinar os sistemas ou componentes do sistema. Além disso, alertou que se os condados permitirem o acesso, o equipamento de votação não será mais considerado seguro ou confiável para uso em eleições futuras. O departamento cancelaria a certificação do caro equipamento eleitoral e os condados teriam de comprar novas máquinas de votação por conta própria. Olha, eu não sei o que vocês pensam, mas isso aqui me parece um tipo de chantagem e intimidação. Os condados de York e Filadélfia ainda não divulgaram suas intenções. Cada condado tem até o dia 31 de julho para responder por escrito à solicitação de acesso, tá? Ítalo, Parece que a conversa é mal contada, né? Por que que não pode ter acesso, né? Qual que é a segurança envolvida aí é, é, enfim, né? Que proíbe que você explique. Quer dizer que antigamente era feito o voto com urna de lona, né? Quer dizer, pelo fato de eu saber como é que funciona uma urna de lona, o voto é menos seguro? Né? Qual que é? É. Por que alguns podem saber como é que funciona, outros não podem? Que transparência é essa? exato. Né? Que democracia que é essa, né? Mas olha que essa discussão ela não é restrita ao Brasil, né? Essa discussão ela já está acontecendo em vários lugares do mundo, né? Agora é o seguinte, você que está me assistindo aqui, você entende? Eu quero que você me explique, me diga com sinceridade, com honestidade, tá? Diga para você mesmo, na sua casa que está me ouvindo. Você entende que isso que está acontecendo nos Estados Unidos é preferível à eleição brasileira? Você entende que isso aqui é preferível? Né? Que é melhor que você possa sim ficar recontando e recontando e procurar pelo em ovo e etc. É melhor que você possa fazer isso do que você ter um mecanismo em que você não possa fazer auditoria, em que seja impossível, fisicamente impossível fazer a auditoria, você não tem a contraprova, você não sabe se o seu voto foi registrado de maneira correta ou não, e essa informação se perde, porque a única forma de você conseguir fazer de você fazer a contraprova disso é você consultando as pessoas depois. Né? Você pega a urna eletrônica, você aqui votaram 300 pessoas, né? Bom, vamos consultar essas 300 para ver se o que elas votaram realmente é o que está registrado aqui. É a única forma de fazer isso. É a única forma de fazer isso. É óbvio que você não vai fazer esse tipo de coisa para a consulta pessoal. Como é que você cria, então? Então, cada um que votar vai sair um papelzinho, vai estar ali na urna depositada. Porque a gente vai e compara uma coisa com a outra. É simples. É simples. O voto impresso ele vai ser enterrado, gente. Essa é a realidade. O Daniel tá aqui perto, tá aqui com a gente. Quem que vai poder explicar pra gente? O voto impresso provavelmente vai ser enterrado mesmo.